E aí, vamos mergulhar num assunto que, olha, parece complicado, mas está no centro de absolutamente tudo que a gente faz. A lógica. Mas não é aquela lógica da sala de aula, não. A gente vai ver como ela é, na verdade, o sistema operacional que roda por baixo da nossa realidade. Se preparem, porque a forma de ver o mundo pode mudar um pouquinho depois disso aqui. Para começar, vamos direto na ferida. Todo mundo meio que acha que sabe o que é lógica, né? Geralmente a gente tem aquela definição pronta, de livro. Só que, como a gente vai ver, essa definição não conta nem metade da história. A pergunta parece boba de tão simples, mas ela é bem mais profunda do que parece. Quando a gente fala isso é lógico, do que a gente está falando de verdade? Qual é a essência da coisa? Essa aqui é a resposta clássica, né? A que todo mundo aprendeu na escola ou na faculdade. Parece fazer sentido, é direto ao ponto. Só que, tem um problema. E é aqui que o jogo vira. A fonte que a gente analisou diz que essa definição é inconveniente. Mas por quê? Porque a ideia de validade não é uma coisa universal que existe por si só. Um argumento não é válido no vácuo. Ele é válido dentro de um sistema lógico específico. Não existe um manual sagrado de argumentos, que são válidos para sempre. A validade, na verdade, depende das regras do jogo que você está jogando. Ok, então se a ideia de argumentos válidos não é a melhor, para onde a gente vai? Vamos olhar para a lógica de um jeito bem mais poderoso, como um sistema de consequência. Agora sim a gente está chegando no coração do negócio. Essa definição, inspirada no trabalho do grande lógico Alfred Tarski, mostra que toda lógica tem dois ingredientes básicos. Um conjunto de sentenças, que são basicamente as coisas que podemos dizer dentro daquele sistema, e uma relação de consequência, que são as regras que dizem como a gente pode chegar a novas conclusões a partir dessas sentenças. Pensa nisso como se fosse uma maquininha. Você alimenta ela com algumas frases que você assume como verdadeiras, as premissas, aí a máquina aplica as regras dela, a tal da relação de consequência, e te entrega uma frase nova, a conclusão. E o mais legal é que essa conclusão é garantidamente verdadeira se as premissas também forem e você seguir as regras direitinho. E essas regras do jogo podem ser de dois tipos. A sintática é puramente sobre a forma, sobre as regras de manipulação dos símbolos. É como jogar xadrez. Não importa o que o cavalo significa, o que importa é que ele se move em L. Já a semântica se preocupa com o significado, com a verdade das coisas. Ela interpreta o que as regras e as peças significam no mundo real. Mas o ponto-chave é que nos dois casos, o que define o sistema são as regras. E é aqui que a cabeça dá um nó. Se uma lógica é só um conjunto de sentenças mais um conjunto de regras, quantas lógicas diferentes a gente consegue criar? A resposta é infinitas. Exato. A gente pode inventar infinitos conjuntos de sentenças e infinitos conjuntos de regras. Existem literalmente infinitas lógicas possíveis. Certo. Se existem infinitas lógicas, por que a gente vive num mundo que parece usar só uma? Pois é, isso nos leva à lógica mais famosa, poderosa e dominante de toda a história do pensamento humano. De todas essas infinitas possibilidades, a lógica clássica se tornou a nossa configuração padrão, o nosso default. Ela é a base da matemática, da ciência e do jeito que a gente aprendeu a construir conhecimento. E essa lógica clássica tem, digamos, dois andares. O térreo é a lógica proposicional, que lida com frases simples e conectores como e, ou, se, então. Mas o poder de verdade está no andar de cima, na lógica de primeira ordem. É ela que nos deixa falar sobre objetos, sobre as propriedades deles e fazer afirmações gerais, como o famoso "todos os humanos são mortais". É esse nível que permite criar teorias científicas complexas. Agora, a gente vai visualizar como essa estrutura não é só uma teoria bonita no papel. Ela é literalmente a fundação, o alicerce de todo o prédio do conhecimento que a gente construiu. Tudo começa aqui, bem no centro, no núcleo de tudo. A lógica clássica, com seus dois níveis, é o ponto de partida da nossa forma padrão de raciocinar. Usando as regras da lógica clássica como base, a gente constrói a camada seguinte: a matemática. Teorias super importantes, como a teoria dos conjuntos e a aritmética, são todas escritas na linguagem e seguem as regras da lógica de primeira ordem. No fundo, a matemática é lógica aplicada em altíssimo nível. E com a matemática pronta, a gente chega na camada de fora. As ciências, como a física, a biologia, a química, o que elas são? São teorias, feitas de um monte de proposições. E como a gente raciocina dentro delas? Usando as ferramentas da matemática, que, por sua vez, obedecem às regras do jogo definidas lá no centro, pela lógica clássica.
Essa imagem deixa tudo bem claro, né? A lógica clássica funciona como o sistema operacional da nossa racionalidade. É ela que define o que é uma inferência válida, o que é um argumento correto e dá toda a estrutura para a gente construir e testar o conhecimento científico. Beleza, já entendemos a estrutura. Mas e daí? Onde que esse sistema operacional realmente importa no nosso dia a dia, no mundo real? A lógica é a base de muitas áreas, mas a fonte destaca principalmente três. Na filosofia, que foi onde tudo começou, e onde ter um argumento bem construído é essencial. Na matemática, que é a sua aplicação mais pura e direta. E, claro, na ciência da computação, que simplesmente não existiria sem a lógica. Tudo, desde o design de um chip até a linguagem de programação, é lógica pura. Eu adorei essa metáfora. Pensa assim. É claro que dá para andar por uma cidade sem mapa, assim como dá para dirigir um carro sem entender como o motor funciona. Mas ter um mapa, ter um mapa te dá consciência, te dá precisão, te permite navegar por raciocínios super complexos sem se perder no caminho. E chegamos ao grande final. A conclusão é essa. O nosso jeito de entender o mundo, de fazer ciência, de programar máquinas, tudo isso foi construído em cima de um tipo muito específico de racionalidade. Um sistema que a gente herdou e aperfeiçoou. A lógica clássica. E isso nos deixa com uma última provocação, para a gente ficar pensando. Se a nossa realidade é toda moldada pela lógica clássica, e se existem infinitas outras lógicas por aí, com regras totalmente diferentes, como seria um mundo baseado em outra lógica? Como seria a ciência, a matemática ou até a sociedade se as regras fundamentais do pensamento fossem outras? Fica aí a reflexão.